Queridos, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante e que todo mundo faz, que é o perigo da negação. Diga para o seu irmão, o perigo da negação. Você vai dizer assim, o que é isso daí? O que é a negação? O que essa palavra vai me acrescentar nessa noite? O que Deus quer ministrar comigo sobre a negação? E eu quero, em nome de Jesus, pedir para que você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. Nós vamos ver um episódio típico, claro, de negação. E nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre esse tema. O que é negação? Como se desenvolve? Seu lado positivo e negativo. Queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis capítulo 4, verso 3 em diante, até o verso 13, diz assim: Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: Por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito; se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: Não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te darás ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: É tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Queridos, esse texto é um texto muito conhecido da gente. Nós já fomos muitas vezes ministrados por ele. E muitas vezes falamos sobre oferta, outras vezes falamos sobre a importância da primícia da oferta, ou depois nós falamos sobre lidar com o outro, né? Mas hoje eu quero falar sobre assuntos que são ligados à alma da gente. Todo mundo aqui é atacado na alma. Não tem uma só pessoa aqui que não é flechado na sua alma, que não é tentado na sua alma. Ou para se irar, ou para se depreciar, ou para se vingar, ou para não perdoar, ou para ficar depressivo. A nossa alma é um lugar onde existe uma guerra espiritual mesmo para tentar nos derrubar. Existe uma artimanha de Satanás para destruir as nossas vidas por meio da mente. E quando ele ataca a nossa alma, nós nos tornamos fragilizados. Vocês conseguem discernir isso na vida de vocês? Isso, sim ou não? Sim ou não? Sim. Vocês conseguem entender que quando vocês começam a ficar atacados na alma de vocês, falta motivação? Quando vocês são atacados na sua alma, falta perdão, falta amor, falta equilíbrio. Quando a alma de alguém ela é atacada, ela é ferida por demônios, por situações da vida, essas pessoas elas se tornam pessoas limitadas, elas se tornam limitadas na capacidade delas de andarem em felicidade, em plenitude, em autorrealização, porque sua alma foi ferida. Hoje, nós começamos e abrimos essa palavra com o texto de Caim. Nós vemos aqui que Caim sente uma dor muito forte ao ver que a oferta do seu irmão Abel foi aceita e a dele não. Quantas pessoas aqui têm mágoas dos seus irmãos, sejam eles de
carne, de sangue, ou sejam eles espirituais, porque eu tenho mágoa, porque aquela pessoa prospera e eu não, porque aquela pessoa consegue ter êxito e eu não, porque aquela Deus parece que abençoa aquela pessoa e não me abençoa, porque que essas coisas da alma são questões muito agressivas que podem fazer um irmão daqui da igreja, convertido, que conheceu Jesus, ter atitudes horrivelmente carnais. Porque quando uma pessoa ela desenvolve uma ferida na sua alma, ela está sujeita ao controle da sua alma e não ao controle do espírito. Está dando para compreender assim ou não? E as pessoas que estão feridas pela sua alma, elas reagem em meio à dor. Por exemplo, se eu pegar agora aqui e pegar um simples alfinete e espetar a perna do pastor Álvaro, por mais que ele seja contado pelo Espírito Santo, a dor que ele vai sentir, no mínimo ele vai se jogar talvez para cima da sua esposa, da Ana, ou talvez ele vai chutar assim, porque alguma coisa me causou algum tipo de dor. E quando nós pensamos em dor na alma, nós pensamos numa dor que não é menor do que uma dor física. E consecutivamente, toda ação na qual vem contra as nossas vidas faz com que a gente reaja a essa dor. Então eu tenho uma dor, e essa dor, assim como com alfinete, se eu espetasse a perna de vocês ou a barriga de vocês me dariam talvez um soco na mão, mesmo que não quisessem me agredir só para se livrar daquela dor. Assim também acontece com a nossa alma, porque quando a nossa alma ela está sendo ferida por nossas escolhas, por questões que nem estão relacionadas às nossas escolhas, às vezes por causa da vida, por causa da perda de uma pessoa que nós amamos tanto, ou por qualquer tipo de coisa que nos vem no caminho da vida. Essa dor, ela machuca, ela contamina todas as nossas escolhas, contamina nossas reações, contamina nossa espiritualidade, contamina nossa leitura da palavra, contamina nossa intimidade com Deus. Por quê? Porque existe uma ferida aberta, e essa ferida aberta na alma, ela contamina a nossa espiritualidade. Caim, eu fico imaginando essa cena, Caim olhando, e como nós temos a imagem, cadê a imagem? Eu fico imaginando, assim como aconteceu com Caim, ele olhando o altar dele, o sacrifício dele, não sendo aceito. Enquanto isso, o seu irmão Abel, apresentando um sacrifício. Eu não quero nem entrar no mérito porque foi aceito ou não, mas independentemente disso, você vai apresentar ofertas para Deus que não vão ser aceitas, e eu vou apresentar ofertas que não serão aceitas, coisas que nós vamos fazer, que Deus fala assim, está fazendo não é para mim não, é para você, e outras coisas mais, e outras pessoas, vamos ver pessoas sendo aceitas, gente prosperando, igrejas crescendo mais do que a igreja na qual eu sou pastor, outros operando milagres mais do que eu vi Deus operando milagres na minha vida. Eu tenho que entender essa multiforme graça de Deus, e Deus vai fazendo do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, porque isso é o Espírito Santo, Ele é livre. Mas quando nós olhamos, eu fico olhando, imaginando o coração de Caim, vendo aquela cena, se angustiando, como a Bíblia diz, muito. E a Bíblia diz que Deus para ter um atendimento com ele. Tem pessoas que dizem assim, pastor, sabe o que eu não entendo, apóstolo? Eu já falei 1000 vezes com uma pessoa e a pessoa não ouve. Eu já ministrei para umas pessoas, as pessoas não mudam. Essa pessoa não muda, aquelas 2 pessoas também não mudam. Parece que elas estão dispostas a morrer, elas estão dispostas a agasalhar problemas para a sua vida e contaminarem o seu futuro. E aí eu digo sempre para elas assim, se Deus tentou mudar Caim e não mudou, não se autodeprecie porque você não conseguiu mudar alguém. Porque a Bíblia diz que Deus chamou Caim para uma conversa e disse assim, Caim, o seu desejo será contra você, meu filho. Não é certo que se você se proceder bem, veja bem, não é certo que se você fizer a coisa certa, você será aceito. Então, é só você fazer a coisa certa que tudo vai ficar certo. Mas dentro desse DM, desse momento de tempo de qualidade de Deus com o próprio Caim, de uma atitude pastoral de Deus na vida de Caim, a ferida gritou mais alto, e toda pessoa que a ferida fala mais alto do que o poder de Deus, ela comete bobagem.
Porque nenhum apóstolo, pastor, bispo, ninguém é capaz de fazer com uma pessoa mude o seu futuro se essa pessoa não estiver disposta a curar as suas feridas. E Deus senta com Caim e ministra a vida de Caim, pessoalmente, Deus e Caim. E Caim não muda as suas respostas. E por isso, colhe um futuro de vergonha. A Bíblia diz que ele se tornou uma pessoa maldita. Tudo que ele fazia não prosperava, e a Bíblia diz que ele ia ser perseguido em todos os lugares que ele fosse, porque existiu sobre ele uma maldição, assim como toda pessoa que às vezes constrói uma vida tão bonita, mas por algumas atitudes impensadas e feridas na alma, tem algumas atitudes escalafobéticas de uma hora para outra, atitudes impensadas que na verdade fazem com que o futuro dessa pessoa inteiro fique contaminado. Sempre quando as pessoas lembrarem, vão lembrar dessa pessoa como o desequilibrado, ou desequilibrada, ou grosseiro, ou estúpido, ou ignorante, ou consumista, ou agressivo, ou cruel. Talvez Caim não tivesse esse histórico na vida dele inteira, mas uma ferida fez com que ele tivesse uma atitude que contaminou sua história para sempre, porque não tinha uma alma na cruz. E quando existe um teórico, não sei se vocês conhecem, chamado Sigmund Freud, que ele diz que todo ser humano desenvolve uma coisa que é sabendo sem saber. O que é isso daí? É você sabe, mas finge que não sabe, porque não quer saber. Entenderam? Sim ou não? Caim sabia que não podia fazer o que ele tinha que fazer, mas ele finge que não entende. Ele nega a realidade dele. Ele nega aquilo que estava diante dos olhos dele. Ele nega a relação de Deus com aquilo que ele estava fazendo. Tudo aquilo que Deus orientou para ele, ele negou. Ele fingiu, ele sabia, ele ouviu a informação, mas ele não chegou à plena revelação da verdade, como a Bíblia diz que nos últimos dias aconteceria. Os homens teriam muito conhecimento, mas aprenderiam muito, mas nunca chegariam à plena revelação da verdade, porque é exatamente isso que aconteceu com Caim. Ele sabia, mas ele estava negando uma realidade na qual ele não queria ver. Esse Freud, ele tem um episódio que eu acho muito interessante. Em 1923, ele foi diagnosticado um câncer de mandíbula nele. Para vocês terem uma ideia como ficou feio esse câncer, ele teve que chamou o seu médico, o médico veio vê-lo, e ele falou assim para o médico: se prepare para ver uma coisa terrível que você vai ver aqui agora, porque o câncer já tinha consumido a sua própria mandíbula. E o escritor, biógrafo dele, Peter Gay, diz a seguinte coisa: era um tormento ele colocar ou retirar a prótese que incomodava e arranhava. Mas sabe por que Freud desenvolveu essa teoria, né? Essa pesquisa sobre a negação da realidade? Porque, na verdade, mesmo ele sabendo que ele não podia mais fumar e que o cigarro tinha feito com que ele gerasse esse câncer de mandíbula, ele fingia em não entender isso e continuava fumando como se não tivesse câncer. Freud fingia que nada estava acontecendo e continuava a fumar. O ser humano, queridos, aparentemente, por natureza, ele foge da realidade por meio da negação. Ele não quer ver coisas que estão bem diante dos olhos dele. Porque às vezes olhar para aquilo que está bem diante dele, para a realidade que está diante dele, é tão agressivo, é tão violento, é tão duro, que ele prefere ver sem ver. Ele vê e finge como não estivesse vendo. Ele está vendo e os médicos estão dizendo: pare de tomar Coca-Cola, porque senão você vai morrer. Você pare de fumar cigarro, e pare de fazer tal coisa. E as pessoas continuam fazendo a mesma coisa, mesmo sabendo que não podiam fazer. Elas sabem que se elas continuarem vivendo a vida do jeito que elas estão vivendo, elas vão empobrecer, elas vão morrer, elas vão perder suas famílias, e mesmo assim elas continuam vivendo da mesma maneira, como se nada tivesse acontecendo. Está dando para compreender sim ou não?
Deus conversa com Caim. Deus ministra a vida de Caim. E Caim não entende, porque ele negava a sua própria realidade. Ele não queria ver aquilo que estava bem diante dos olhos dele, porque aquilo que estava diante dos olhos dele era duro demais para ser visto. Isso acontece com a gente, sim ou não? Tem um relato de um médico que foi diagnosticado com câncer, e ele sabia qual era o fim dele, porque ele que é médico e sabia qual era o que estava acontecendo nos processos internos dele. E mesmo assim ele disse: não, eu vou ficar bem, eu tenho certeza que eu vou ficar bem, hein? Porque isso é normal, e falava isso para a família, é só um período de tempo que eu estou me recuperando e vou sair. Ele já sabia que tinha dado metástase, mas ele usava a negação para poder dar um pouco de esperança para que ele pudesse continuar vivendo um pouquinho da vida dele no qual ele estava naquele momento. A negação é uma coisa que todo mundo faz. A negação de que a sua empresa está falindo, a negação que o seu casamento está indo para o buraco, a negação de que você cada dia se torna uma pessoa mais infeliz, a negação que você se torna cada dia uma pessoa mais religiosa e menos cheia do Espírito Santo, a negação de que você exige de Deus algo que você não se comprometeu com Ele, a negação de ver que quantas vezes você encontra mães, você diz assim: mães, os seus filhos estão indo em direção à droga. Ela diz: não, não estão. Assim, só seus filhos estão indo em direção às drogas. Não, eles não estão. Eu tenho certeza que não. Talvez ele tenha experimentado algum tipo de bebida, mas droga não. E disseram, viram ele na biqueira, na boca de droga, e a pessoa diz assim: não, não, é uma invenção. As pessoas estão inventando. É negação. Isso tem um nome, chama negação. E quando nós olhamos para esses pais, aqueles que tiveram experiências com dependentes químicos, sabe o que eu estou dizendo? Nós temos que chegar para o pai e falar assim: pai, mãe, seu filho está usando droga. E chamar o filho e dizer assim: você está usando ou não está? E ele diz assim: estou. Muitas vezes diz que não, e a mãe continua acreditando. Assim: não, eu estou, realmente, eu quero dizer que mamãe, eu estou. E a mãe diz: eu sabia, era aqueles seus amigos. E a pessoa diz assim: não, mãe, fui eu que levei os meus amigos para as drogas. não, tenho certeza que foram eles que foram os mau caminho que levaram você para as drogas, porque a negação é como se fosse uma anestesia da alma. É como se eu negasse aquilo que me dói. Era como se uma ferida eu pudesse colocar xilocaína, colocar algum analgésico em cima de uma ferida de alma, porque eu não quero ver aquilo que está diante dos meus olhos, eu não quero olhar para aquilo que dói, eu não quero perceber o sangue que jorra de uma ferida da minha alma. Então eu nego que aquela ferida existe, porque eu não quero sentir a dor que ela está me trazendo. Seja a negação da morte de uma pessoa. Quantas vezes nós encontramos pessoas que perderam seus entes queridos, e aí eles continuam conversando com seus entes queridos e começam a procurar nas religiões que consultam os mortos. Deuteronômio 18, capítulo 10 diz: maldito o homem que consulta mortos. É só uma dica, mas a Bíblia diz claramente sobre isso. Mas existem muitas pessoas que vão procurar contato com esses mortos, na verdade com uma atitude de negação à morte. Eu não quero perder essa pessoa, então eu tento me comunicar com ela mesmo depois de ter perdido. Eu nego aquilo que estou vivendo, eu nego aquilo que eu sou, eu nego o estado que eu estou, eu nego o lugar onde eu estou, e o pior de tudo, eu nego o futuro que eu terei, se continuar do mesmo jeito que estou. Vamos primeiramente ver o lado bom da negação. A negação é um fundamento, né? A negação, ela pode ser um fundamento, pode ser não, ela é o fundamento contra os determinismos da vida. Por exemplo, eu vou lá e recebo, como nós acabamos de dizer, uma sentença de uma enfermidade, ou o seu filho está diante de uma situação muito complicada, ou sua empresa faliu, ou não tem mais jeito. O ato de negar é a base do desenvolvimento da nossa fé. Então eu digo assim: eu creio que Deus pode mudar, isso é bíblico, isso é real, isso é vivo, isso é totalmente pautado na palavra, dando para compreender sim ou não. Mas as pessoas dizem: você vai ser um fracassado para sempre, porque seu pai era assim, seu avô era assim, seu tataravô era assim, não, peraí. Esse determinismo genético não vai atingir minha vida, porque eu creio, eu vou contra
a minha realidade. Eu creio, eu nego esse futuro. Eu nego. Sua esposa disse que não quer mais você. Sua esposa disse que quer largar você porque não te ama mais. Eu nego essa palavra, um ato de negação. Eu vou reconstruir meu casamento porque eu creio no poder de Deus. A negação faz parte da fé. A negação faz parte do desenvolvimento daquilo que é impossível. Mas algumas vezes existem coisas impossíveis que estão nas nossas vidas e nós somos desafiados a crer no impossível. Olha o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 19, verso 26. Diz lá, 19 e 26. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isso é possível. Isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Diga para o seu irmão: tudo é possível. Talvez você entrou aqui hoje diante de uma sentença, de um determinismo na sua vida. Você vai ser pobre, você não vai se livrar nunca das drogas, você vai ser uma pessoa, seu casamento já acabou, a sua vida já está destruída, você já perdeu seu filho, a sua família te odeia, você não reconstruirá mais sua vida financeira, não tem mais como pagar suas contas. Todos esses determinismos, eles têm que ser rejeitados pela palavra. Isso é uma negação da realidade. Porém, olha o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 17, verso 20. E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, que não acontece, as pessoas não expulsavam os demônios. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Mas existe um outro fator, e eu não quero desprezar a negação, ela tem que ser cultivada pela fé. Eu constato, eu faço uma leitura da minha realidade, eu vejo o que está acontecendo de verdade, e aí eu exerço a minha fé. Eu digo: a fé é a certeza das coisas que não se veem. E eu leio a minha realidade, a minha tristeza, o meu obstáculo, a minha luta na perspectiva da fé. Porém, existe uma negação, que ela é uma desgraça para a vida de todo ser humano. Porque a negação, ela aliena. Quando eu desprezo a minha realidade, eu deixo de olhar para ela como ela deve ser vivida. Vocês querem ver exemplo? Isso pode ser um exemplo desde a igreja, como uma pessoa que diz: não, apóstolo, eu estou orando para Deus me dar um emprego, e a pessoa não sai para trabalhar, a pessoa não sai para distribuir currículo, a pessoa não procura uma qualificação, e quando ela vai ter uma oportunidade de fazer um processo de qualificação, de um trabalho, de um curso, ela vai lá e chega atrasada e desiste. Por quê? Porque ela não tem noção real do estado dela. E pior, a alienação, a negação do seu estado faz com que ela não perceba que o futuro dela cada vez fica pior, enquanto ela não se preparar para enfrentar a sua realidade. Está dando para compreender sim ou não? Eu nego que a minha vida está uma lástima na perspectiva financeira. Eu nego que a minha vida profissional não tem futuro. Eu nego, eu não consigo ler isso daí. E por isso, querido, sabe o que acontece? Nós começamos a deixar e jogar e transferir a culpa para Deus, transferir as responsabilidades para Deus. Deus, faz alguma coisa. E às vezes a gente chega com pessoas e diz assim: meu filho, deixa eu te falar, você está entendendo a sua realidade? Você tem um filho, você recebeu uma proposta para trabalhar para ganhar R$1.000, achou pouco, para estar mais 2 meses parado. Deixa eu te dizer uma coisa: vai carpir data, vai fazer o que tiver que fazer, vai desentupir privada, vai fazer o que tiver que fazer, porque sua família não pode ficar esperando, e não é culpa de Deus, é sua atitude, porque a pessoa não consegue entender, não consegue escanear a sua realidade, e ela fica numa utopia, num processo falso. Ela começa a olhar e começa a dizer: não, porque Deus vai fazer, e que Deus vai não sei o que lá, e eu não duvido disso, Deus vai fazer. Mas um grande problema é que as pessoas, elas deixam de entender o que está acontecendo com elas, porque elas negam a realidade. Dando para compreender, sim ou não, irmãos? Presta atenção no que Deus diz para Caim, verso 6 a verso 8 de Gênesis 4. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Por que ele descaiu o teu semblante? Presta atenção que a pergunta de Deus
É a pergunta de um grande psicólogo. É uma pergunta de diagnóstico, porque ele queria jogar uma pergunta que trouxesse um processo reflexivo em Caim, e ele entendesse: por que eu estou irado? Eu estou irado porque eu estou com inveja. Eu estou irado porque eu estou enciumado. Eu estou irado porque o Senhor gosta mais dele do que de mim. Deus fez uma pergunta que explicitasse a nudez da alma de Caim. Mas ele fica reservado, ele fica protegido. E Deus continua: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti. Mas a ti cumpre dominá-lo. Porque nós estamos falando em negação, e toda vez que nós pensamos em negação, é um desejo de negar. Eu tenho um desejo de não entender. Eu tenho um desejo de não entender que eu preciso, dentro da palavra de Deus, ser santo. Eu tenho um desejo de entender de fingir que eu não estou percebendo que se eu for grosseiro com a minha esposa, eu estou descumprindo princípios bíblicos. Se eu for uma pessoa que não cumpre princípios financeiros, como foi ministrado pelo Danilo Galvão, eu fechei as portas financeiras da minha vida financeira. A Bíblia diz isso claramente. O problema é que nós olhamos para realidades bíblicas, e a verdade que deveria nos libertar, na verdade é uma verdade que eu olho, mas eu faço questão de não entender. O jovem rico chega para Jesus e diz aquele discurso bonito, e tem um discurso maravilhoso, todo engraçado, né? Olha que legal, Deus bom, querido, cheio de adulação. E Jesus vai lá no cerne da questão e tenta destronar um Deus no coração do jovem rico, e diz: pegue todo o seu dinheiro e dê aos pobres e me siga. E naquele mesmo momento, o ato da negação da alma gritou no jovem rico, e o jovem rico diz assim: muito obrigado, valeu, glória a Deus, aleluia, eu vou continuar crente longe de você, porque você está querendo... Eu neguei uma realidade que ele não queria ver. Quantas vezes aqui, queridos, nós somos confrontados diante de uma realidade que nós não queremos ver? Quantas vezes? Quantas vezes Deus descortina os nossos olhos para que possamos ver quem nós somos e ficamos com vergonha? Em Isaías capítulo 6, verso 1, a Bíblia diz que quando Isaías vê Deus sentado no trono, ele não disse: ai, como o Senhor é lindo, que anjos maravilhosos, é para esse lugar que eu quero estar. A Bíblia diz: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um homem que habita no meio de pessoas impuras, de lábios impuros, e eu tenho lábios impuros. Porque toda vez que nós nos aproximamos de Deus, a primeira coisa que nós vemos é que Deus descortina as nossas negações, e Ele começa a nos mostrar quem realmente somos, em qual lugar nós estamos, e para que lugar nós estamos indo, porque nenhuma mentira, nenhuma máscara emocional impede da gente fazer a leitura correta do que somos e do que nós seremos. Mas para isso nós temos que estar diante de Deus. E a Bíblia diz que Ele vai lá e diz, Deus continua, e aí ministra a vida dele, jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Ponto. Próximo versículo. Disse Caim a Abel, seu irmão. Ele simplesmente ouviu, ele conheceu, ele sabia o que tinha que ser feito, mas fingiu que não sabia o que tinha que ser feito, porque ele não queria fazer o que deveria ser feito, ele queria fazer o que ele queria fazer. E toda pessoa que é regida pelos seus impulsos é uma pessoa que desconstrói com muita velocidade aquilo que construiu com muito tempo de esforço. Porque hoje eu vejo muitas vezes uma pessoa agressiva com a outra, já vem com duas pauladas na outra. Eu digo assim: aonde está o Espírito? Mas não existe uma verdade bíblica, as pessoas não conhecem a verdade bíblica. A palavra de Deus está sendo ministrada, essas pessoas já não ministraram isso, já não pregaram isso, mas por que não fazem? Não fazem porque negam aquilo, a palavra de Deus. Eles negam o que deveriam ser, o que deveriam fazer, porque preferem fazer aquilo que o desejo, o instinto deles ensina eles a fazerem.
E aí nós entendemos porque muitas pessoas, elas andam em círculo na sua vida num deserto, sem se encontrar nunca com Canaã, porque quem entra em Canaã tem que ser controlado pelo Espírito, tem que ser guiado pela cruz, não pode reagir diante dessas coisas. Eu não estou dizendo para vocês que muitas vezes eu não sou tentado a descer delas, muitas vezes sou tentado ser guiado pelos meus impulsos e pelas minhas reações carnais. Mas eu sei e preciso entender que eu preciso renegar cada uma dessas coisas, porque se eu não renegar essas coisas, será o parasita que roubará toda a minha energia para o meu futuro e para a minha conquista. Olha o que a Bíblia diz, Marcos capítulo 4, verso 9, diz assim: e acrescentou: quem tem ouvidos ouça, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas não parece redundante alguém dizer: quem tem ouvidos para falar? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não, quem tem ouvidos, é lógico que tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 2, por exemplo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele está dizendo: pelo amor de Deus, entenda, abram os vossos ouvidos e compreenda. São verdades absolutas de um evangelho que é imutável. A negação nos rouba a verdade. Queridos, nós encontramos em todo o tempo pessoas que elas estão roubadas da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Queridos, quantos aqui conhecem o texto de Ezequiel capítulo 37? Ezequiel 37, vale de ossos secos. Existia um tempo, queridos, onde o povo de Deus estava passando uma luta e o profeta queria uma revelação. Era um momento de exílio babilônico, aquela coisa louca. A Bíblia diz que era uma luta, de uma dificuldade. Deus chama o profeta Ezequiel para lhe ministrar. A Bíblia diz que Deus pega o profeta Ezequiel e o leva para um lugar, o arrebata para algum lugar. Você já imaginou ser arrebatado por Deus para algum lugar? Já pensou Deus te levar para um lugar, como aconteceu com personagens da Bíblia? Talvez se Deus falasse assim: eu vou te arrebatar para algum lugar, qual lugar você imaginaria que Deus te levaria? Talvez diria: eu quero ir para o céu, eu quero ver como é que é lá o lugar onde eu vou viver minha eternidade. Eu quero ir diante do trono de Deus, eu quero ir para um lugar de bênção. Mas a Bíblia diz que Deus leva Ezequiel para a realidade. A Bíblia diz que Deus chama Ezequiel e leva ele para o vale de ossos secos, porque era isso que era Israel. Ele usou essa metáfora, né, esse exemplo, e disse assim: querido profeta, isso daqui é Israel, um vale de ossos secos. Porque, querido, talvez ele queria ver um manancial e aquelas águas lindas e cristalinas, com uma cachoeira, com uma grama linda, maravilhosa do lado, árvores cheias de frutos, e um anjo ou o próprio Deus dizendo: isso vai ser Israel. Não, Deus disse que isso aconteceria, porque depois todas aquelas pessoas mortas viraram gente, com carne e osso e vivendo através do Espírito Santo. Mas antes disso, Deus levou o profeta para ver o vale de ossos secos e disse: isso é o que é Israel. Antes de você ver o que eu vou fazer, eu tenho que te mostrar uma coisa: quem vocês são. Antes de Deus fazer de você e de mim o que Ele quer, Ele tem que fazer com que a gente veja quem nós somos. Perdão. Por isso nós precisamos, antes de querer, Deus me mostra onde eu tenho que chegar, aonde o Senhor tem preparado para a minha vida. É dizer assim: revela quem eu sou, revela o mau caráter que eu sou, revela o fofoqueiro que eu sou, revela o ciumento e invejoso, o avarento, o prostituto, o sem vergonha, que eu sou escondido por trás da negação da minha fé. Deus, antes de levar você aonde Ele quer te levar, Ele quer te levar para você se conhecer. A negação que muitas vezes nós fazemos e nós temos das verdades faz com que a gente se torne pessoas alienadas ao nosso presente. Você quer ver uma coisa? Henry Ford, na virada do século passado, 1890,
Ele tinha um desafio. Nova York era uma cidade lotada de cavalos, mais de, não sei, 1.000 toneladas de esterco por dia era lançada em Nova York, porque só tinha cavalos e carroças. De repente surge um homem dizendo: vamos construir um carro. E ele diz: eu vou desenvolver um carro e todos os Estados Unidos vai ter condição de comprar um carro. Ministrou e começou a trabalhar isso dentro dos Estados Unidos. Trabalhou. E aquele carro que era muito caro no começo, que não tinha luz e à noite não podia andar, ou aquele carro que não tinha rodas de pneu, começou a evoluir, crescer, ser barateado e produção de massa. Logo, eram milhões de carros Ford T, eu acho, se eu não me engano, que se espalharam por todos os Estados Unidos. Mas chegou um tempo, queridos, ele tinha convicções na vida dele, e todo mundo dizia para ele assim: você precisa, Henry Ford, você precisa entender que o mercado mudou, você tem que fazer carros de outras cores. Ele diz: não, meus carros são só pretos, porque se eu tiver que fazer outra cor vai ficar caro. E ele disse: não, mas olha, a GM, a General Motors, está começando a produzir um carro novo por ano, e as pessoas compram um carro e depois todo ano trocam. Não quero isso não. A inovação que ele foi para a sua época, quando ele começou a produzir carros, todo mundo dizia: isso não pega. E ele foi o grande inovador, foi aquele que parou no mecanismo de defesa, que impossibilitou ele de ver a sua realidade, e quase que a Ford desaparece do mapa. Por quê, queridos? Porque eu não posso negar a minha realidade. Você precisa entender quem você é. Você precisa entender aonde a sua empresa está, aonde a sua vida profissional está, para onde você está indo, que as suas escolhas de hoje representam o seu futuro de amanhã, que as pessoas que andam com você hoje determinarão como você será amanhã, que aquilo que você lê ou você deixa de ler determinará a formação e a capacidade que você terá no amanhã, que o seu salário de amanhã começa não amanhã, mas começa hoje. E se você tem que ver isso tudo, você tem que parar de negar e de fingir que você não está vendo o que está acontecendo contigo hoje. Dando para compreender sim ou não? Dê uma salva de palmas a Jesus. Vou falar rapidinho sobre duas grandes negações. A primeira negação é que ela me tira a percepção de quem eu sou. Quem é você? Quem é você de verdade, se a gente pudesse colocar sua vida no telão? Você criticaria seu irmão se sua vida estivesse no telão? Você chamaria as pessoas de fofoqueiros se a sua vida e seu comportamento estivesse no telão da igreja? Se aquilo que você faz e ninguém vê estivesse no telão, qual seria a sua reação? Tem uma psicóloga que ela falou uma vez, uma frase que eu gosto muito, que ela diz: é mais fácil você encontrar mais fácil hoje as pessoas ficarem peladas na sua frente do que abrir sua nudez emocional. Ser aquilo que ninguém vê, mas que está aqui, que está aí. Quem é você? Qual é a sua firmeza de fé? Qual é o seu nível de aliança? Qual é o seu nível de devoção à palavra? Quem é você? Quem é você quando os seus mecanismos de defesa da sua alma camuflam as suas falhas? Camuflam aquilo que a sua essência realmente é? E segundo, a negação, ela me tira a percepção de qual é a minha realidade. Você se acha o fortão e na verdade não é. Você se acha o sábio e na verdade é um iletrado. Você se acha um teólogo, mas não sabe achar o livro de Neemias na Bíblia. Você se acha o amante, mas na verdade não sabe dizer eu te amo. A percepção, quando nós rompemos com os nossos mecanismos de defesa e de negação, nós nos deparamos com quem realmente nós somos. Disse Deus, Senhor, a Caim: aonde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei. Acaso sou eu o tutor do meu irmão?
E o segundo, querido, segundo problema, a segunda negação é que nós não entendemos a nossa realidade. Não tem slide aí. Nós não lemos a nossa realidade. Hoje um curso de teologia, para vocês terem uma ideia, estou encerrando. Obrigado. Um curso de teologia hoje, quase 50% dele é formado por disciplinas de diagnóstico de realidade. Porque ninguém consegue fazer uma teologia que se torne eficaz e eficiente se não consegue fazer uma leitura do seu mundo. Ou seja, eu dou uma resposta para o mundo diante de uma leitura que eu faço dele. Se eu ficar... E não é muito difícil você ver pelas igrejas os pastores fazerem 3, 4 sermões de domingo, ministrando a igreja, porque tem que fazer batismo por imersão, que é um tema do século XVI. Enquanto o mundo pergunta o que fazer com transexual, o que fazer com cocaína, com crack, com homossexualismo, com pessoas amaziadas, com a fragilidade emocional das pessoas. Nós temos que saber e fazer uma leitura da nossa realidade. E quando nós paramos de mentir para nós mesmos, mesmo que isso doa, porque se eu não quero ver a realidade, é porque a minha realidade dói. Mas se eu não ver a minha realidade, eu nunca vou começar a ter posturas de mudança. Enquanto eu não me enxergar gordo, obeso e correndo risco de vida, eu não vou controlar a minha alimentação, não vou fazer atividade física. Enquanto eu não olhar para a minha própria vida e me ver uma pessoa distante de Deus, que eu estou ficando longe do Espírito Santo, eu não vou ler a Bíblia, eu não vou buscar em oração, eu não vou fazer jejum. Enquanto eu não olhar para a minha vida e ver que a minha família está morrendo, eu não dar passos em direção à restauração da minha família, a minha família vai morrer. Enquanto eu não dar passos de profundo arrependimento e vendo a minha realidade, eu vou continuar dando passos largos a distanciamento do propósito de Deus na minha vida, dando para compreender sim ou não. E vamos encerrar. Provérbios capítulo 26 diz: ainda que o seu ódio se encobre com o engano, a sua malignidade se descobrirá publicamente. Por mais que os processos de negação façam com que a gente tenha a sensação de que aquilo de ruim das nossas vidas está encoberto, no futuro, no presente, ou muito logo, todos os processos de negação que escondem aquilo que contamina o sucesso do meu futuro, muito rapidamente se manifestará publicamente. E último, 2 Coríntios capítulo 13, verso 3 diz: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e da pureza devidas a Cristo, o engano da serpente, nos tirando a noção da realidade. Talvez se Jesus chegasse para vocês hoje, ou talvez o seu líder chegasse para você e dissesse assim: meu irmão, você está sendo muito carnal. Você diz: não, isso é uma injustiça. Quer uma dica? Em nome de Jesus, diante do confronto da sua negação, renda-se. Porque muito provavelmente as pessoas que amam você conseguem enxergar coisas na sua vida que você não enxerga porque você está negando. Quantas vezes nós encontramos pessoas que o tempo mostra que são pessoas muito bonitas socialmente, mas são pessoas que têm sérios problemas quando ninguém olha, aonde ninguém enxerga, na vida onde ninguém vê. Por isso, em nome de Jesus, hoje o Espírito Santo me trouxe aqui para trazer essa palavra de profunda reflexão, para que a gente possa ler as nossas vidas, parar de dar desculpas, se permitir ser discipulado, porque o discipulado, por isso que eu amo a visão e por isso que eu amo o discipulado, porque o discipulado nos dá a possibilidade de que alguém na unção do Espírito Santo nos confronte e nos mostre a alienação que nós pintamos para esconder as nossas falhas. Vamos ficar em pé em nome de Jesus, queridos.